Você se lembra do Fabinho Soldado? Ele trabalhou no Flamengo e ele foi lá no Podpah e falou ali sobre aquele Flamengo de 2019. Vamos ver aqui o que ele falou sobre aquele time do Flamengo. Hoje ele trabalha no Corinthians como diretor técnico, né? Eu não sei qual era a função dele no Flamengo, pra falar a verdade, mas ele falou aí daquele Flamengo de 2019. Vamos ver aí qual é a opinião dele daquela época que ele tinha, que ele trabalhava lá no Flamengo. O link do Podpah vai estar aqui na descrição como créditos. Bora pro vídeo. Falar ainda de Flamengo. Você tem a passagem, acho que no Bom Sucesso ainda, né? Passei no Bom Sucesso. Bom Sucesso, no Bangu. Mas tá atento. Mas eu quero saber, quando você chega no Flamengo ali em 2017, é um momento de uma reformulação muito gigante no Flamengo, que eu lembro desse momento onde o Flamengo não vinha ganhando tantos títulos ou brigando por muita coisa, mas eu lembro de ser um momento de organizar a casa, de tipo, ó, vamos acalmar as coisas aqui, vamos vender os meninos da base, fazer um dinheiro e aí a partir daí a gente vai. Como que é ter essa paciência? Porque você chega em 2017 e 2019 vocês montam o time que vocês montaram. E eu quero saber os pontos cruciais ali, porque isso que o Mítico falou é muito verdade. Às vezes você pega um time que tá todo estrelado, mas ele não vai. Você tem que montar um time mesmo. Eu preciso de um lateral direito que faça essa função. Tá, não dá pra eu contratar o Cafu, mas eu tenho um cara aqui que se encaixa perfeitamente. Como é que foi essa montagem do time de campeão de tudo que o Flamengo foi? Passou por uma reformulação grande também. É difícil reformular um time tão gigante? Difícil, porque o torcedor, ele quer os títulos, né? Quer nem saber o quanto deve. Ele quer que você dispute os campeonatos e conquiste. Eu chego em 2017, fui muito feliz esse tempo, né? Porque eu consegui passar por quase todas as áreas em relação à parte técnica. Quais são as áreas? Eu entro como para ser um scout, depois eu passei... Scout é quem vê números, né? Analisa números, mas muito mais a parte técnica, né? E eu entro para ser o scout durante algum tempo, depois eu viro o gerente do departamento de scout, chefiando... Quem vai tomar as decisões ali. Todo o departamento aonde começou, do 2018, 2019, a mudar, né, a equipe do Flamengo. E depois passo também, acumulo a função de gerente de futebol e também o gerente do departamento de scout. Durante um tempo ficou muita coisa. Eu fiquei somente com a gerência de futebol e participando em toda essa montagem do elenco. Então, assim, foi um momento onde eu consegui crescer muito como profissional, né? Entender os processos. Eu sempre falo isso, né? Porque eu fui um ex-atleta de um bom nível, consegui conquistar títulos, que isso me credenciava a trabalhar, a estar sentado na cadeira que eu estou no Corinthians hoje, ou na própria do Flamengo. Não, o atleta precisa passar. A gente precisa ter mais coisas, né? Você precisa entender de processo, você precisa entender... E futebol é muita aposta, né? Sim, contrata o fulano, mas meu Deus... Sim, E aí você precisa... Fabinho Soldado era jogador, eu não sabia disso, cara, olha isso. Ter essa capacidade para exercer essas funções. E aí você precisa passar pela área da contratação do atleta, você precisa avaliar bem o atleta, né? Para que você não faça as contratações muito mais assertivas, então você tem que ter... Imaginava que o Gabigol ia virar o que virou no Flamengo? Cara, o Gabigol, ele foi muito feliz no Flamengo. Foi assim, a gente sabe... Claro, quando você contrata um jogador, você espera que ele desempenhe, mas foi além, porque ele foi assim, iluminado, né? Ele foi decisivo em vários campeonatos, então foi uma decisão muito assertiva. Como que foi o nome do Gabigol quando surgiu no início ali? Quem puxou esse nome? Assim, tem um tempinho, né? Preciso esquentar um pouquinho a minha memória, mas assim, o departamento de scout no Flamengo era muito atuante, é claro, um jogador conhecido, as informações são pequenas, é mais assim, detalhes de contrato. Mas o Gabigol acho que era uma oportunidade, né, que estava surgindo na época, e ele tinha um interesse de jogar no Flamengo, e aí você analisa, você senta para conversar com todos os departamentos, o treinador, e a gente decidiu que seria aquele jogador para aquele momento, para aquela posição. Então, pô, que decisão. O que foi muito bonito de ser visto assim de longe foi que vocês pegaram jogadores que às vezes não estavam dando certo em outros times. Pô, o Bruno Henrique no Santos. O Bruno Henrique sempre foi um baita jogador, só que ele ali no Flamengo, ele se transformou, mano. Eu lembro do primeiro jogo do Bruno Henrique, que foi contra o Botafogo, ele fez 2 gols, se eu não me engano. 2019, é que o Gabigol fez aqueles 2 gols, mas pra mim ele foi o melhor jogador de 2019. O Pablo Mari, que traz e organiza tudo. Tipo assim, eu nunca tinha ouvido... Essa história é boa. Por favor, porque ó, eu acompanho futebol
muito, gosto muito. E eu não tinha ouvido falar sobre o Pablo Mari. Não era um jogador, você fala assim, Igão, fala um jogador jovem, zagueiro bom. Eu ia buscar milhares e não ia falar o nome dele. Só que ele chega e organiza tudo. Eu vou resumir a questão do Pablo Mari assim. Tínhamos a carência, alguns nomes, passamos por Marcos Braz e o Bruno Espindo, né? Que eram os responsáveis pelas contratações. Eu passei o nome, que era o gerente do departamento de scout. Eles estavam viajando na Europa, estavam na Espanha, já próximo de contratar o zagueiro, que nós precisamos do zagueiro canhoto, com aquelas características. E aí a negociação começou a travar. E nisso que trava, eles acionam, tá difícil aqui, porra, a gente precisa de mais um nome. Cara, e o Pablo Mari, a gente estava trabalhando assim na semana que eles estavam viajando, e a gente fazendo jogos, produzindo, né, que você analisa mais de 15, 20 jogos, temporadas. Meu Deus. E aí, mas estava já no finalzinho do trabalho, a gente não tinha, tava... E aí, quando o Marcos falou, eu falei, Marcos, só um minutinho, vamos acelerar o processo aqui para poder entender que tem um cara aqui muito bom. Então você estava com o Pablo Mari e um outro ali. Na verdade, o outro já estava contratado, esse atleta já estava... Só que mediante a dificuldade da contratação, na época, algo, acredito que financeiro, ou até mesmo negocial ali de momento, ali, não deu certo. o nome do Pablo entrou, nós passamos uma ficha para o Marcos e o Bruno, e eles já estavam na Espanha, o Pablo também estava na Espanha, que jogava no La Coruña, então assim, saiu de um polo, foi para outro e assim, deu muito certo, porque esse zagueiro que ia ser contratado, se eu não me engano, estava na casa aí de torno de 10 a 12 milhões de euros, acho que era por aí, e o Pablo ele vem para o Flamengo, acho que 1,5, 1,2. Mentira! Nossa. Foi uma coisa que... E até hoje, né? O Pablo é um case de sucesso absurdo. Não, ele ficou pouco tempo. Ele continua dando retorno, porque ele foi comprado pelo Monza. Depois do Flamengo, ele foi pro Arsenal, né? Ainda, né? Isso aí, tipo assim, como o Flamengo comprou ele, as próximas vendas do Pablo Mari, o Flamengo vai pega uma continuar porcentagem. Sei. Coisa linda. Mas é trabalho da galera, pô. Eu tinha uma equipe muito bacana lá no Flamengo. É o trabalho de toda essa equipe que, entende? Essa galera que faz acontecer também. Então você toma a decisão certa, analisa, passa as informações para a diretoria, para que no final de tudo isso as decisões sejam assertivas e você começa a montar o elenco, a encaixar cada peça no seu lugar, e isso que faz todo o sucesso. Você pode explicar pra gente como que é uma rotina de um trabalho igual o seu? Por exemplo, um dia, o que você faz? Beleza, uma terça-feira... Dia cheio, vai. Porra, vou ter que assistir, mano, 20 DVDs, né? Que na época do futebol a galera fala disso. 20, DVDs. mano, pendrive, vídeo da rapaziada jogando aí, ó. 3 horas eu vou ter que... Como que é? Como que funciona essa rotina? Cada departamento ele trabalha de uma forma, né? Assim, mas geralmente ou você assiste aí em torno de 2, 3 ou 4 jogos, depende da dinâmica de cada profissional. Mas você analisa, cada scout analisa. Na minha época era analisado 3 jogos, né? Então eu tinha em torno de 4 a 5. Esses 5, cada um vai analisar esses 3 jogos determinados. A gente determina um jogo de uma liga diferente, o outro de uma Copa. Tem jogadores atletas que às vezes jogavam em seleção, você vai analisar ele jogando na seleção também, para você entender esse atleta em todos os momentos, né? E aí, no final disso tudo, cada um faz a sua avaliação desse atleta. Trabalho tudo top. É como se fosse um seminário de escola, no final vocês vão ali defender. Olha, estou com esse atleta. É isso. Eu mais acho ou os menos pontos isso. fortes dele aqui, É mais ou menos ali, isso. cabeceia Tô bem. pensando que alguém que cabeceia bem, esse aqui. Sim. Aí isso é debatido, claro, que aí você pega aí 5, depende de cada departamento, mas Claro. 5, 3, não importa. Faz a avaliação e dentro daquelas avaliações, claro, tem as avaliações quantitativas, né, e as qualitativas. Então você junta, é o que eu sempre passava para eles e passo até hoje, que nesse departamento eu sou o mais chato. Tem o Renan lá, que é o meu gerente de scout, eu fico o tempo inteiro nele, porque assim, também eu não quero que você analise o atleta só pelos números. Os números estão aí, a gente tem que usar, né? Você tem Com que ter um certeza. balizador, mas você tem que olhar, tem que ter um olhar, o qualitativo, entender do Bom de atleta. grupo. O que aconteceu com ele, se está jogando na posição, se o esquema do treinador não está favorecendo esse atleta. Então tem toda uma Interessante, cara. questão que você não pode ficar só preso aos números. Então o pessoal que trabalha comigo, eles conseguem entender bem do além dos qualitativo números, e do né? quantitativo, claro. E aí você junta tudo isso e no final... e você toma a decisão. Mas respondendo a sua pergunta, é exatamente isso. Você vê aí, até você ter uma decisão final desse atleta, você vai ver 15, 20, 30, depende. Nossa, Se você muita com 15 jogos, você com 10, 15 jogos, você já entendeu que é o atleta que você precisa
ou não, né? Porque às vezes você com 5 jogos também, você, ó, para. Não precisa. Não vamos perder tempo aqui, vamos partir para outro nome que... Mas é um trabalho bem... Uma das realizações mais da hora do seu trabalho, talvez, deve ser você ver um jogador Dá ali certo. raro, você viu uma coisa ali, pegar ele, bluf. Deve ser muito Pagamos gostoso. baratinho, né? Tem tudo isso, além do profissional, satisfação pessoal, é muito gostoso isso, cara. Isso mesmo. É um trabalho muito top, eu acho bem interessante, eu vou buscar mais informações para entender mais sobre esse mercado. Mas enfim, se você curtiu o vídeo, não se esquece, se inscreve no canal, deixa o like e até o próximo vídeo.